Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3, Brasil Bolsa Balcão, o novo nome dessa meca do capitalismo, que é de onde eu falo com vocês. Bem, este programa que você vai assistir pelo SBA, pelo canal do Boi, daqui uma semana ele estará no YouTube, na página do programa Mercado Futuro. Lá você pode rever, ver quantas vezes quiser, a hora que quiser, basta você estar ligado na internet. E já que você vai estar lá no YouTube, vai no outro canal que eu mantenho, que é o Direto da Bolsa. O Direto da Bolsa não é especialmente para assuntos do campo. Lá eu falo de finanças, né, mercado financeiro, às vezes até de política, que não é o meu assunto predileto. Enfim, e é para você ver no smartphone, é rapidinho, 1 minuto e meio, 2. Bem, o assunto do programa de hoje é bastante interessante, porque aconteceu aí há alguns anos, não sei exatamente 5, 10, mas há algum tempo, entrou uma tecnologia no Brasil que deu uma bela agitada nesse setor que é tema do programa de hoje, que foi o negócio de IATF, inseminação artificial por tempo fixo. Facilitou muito as coisas para o setor de inseminação. Por quê? Porque agora você insemina uma porção de animais no mesmo dia. É uma técnica, talvez até o meu entrevistado comente alguma coisa sobre isso. O fato é que o Brasil tem 200 milhões de cabeças, digamos 100 milhões de fêmeas, 100 milhões de machos, e insemina, segundo as últimas informações que eu tenho, há muito espaço ainda para crescer a inseminação. Mas pelas informações que eu recebi aqui, este ano está sendo um ano muito positivo para o setor de inseminação, tanto no mercado interno e principalmente na exportação, que eu estou curioso para saber quem compra sêmen de gado brasileiro. Para falar desses e outros temas, está aqui comigo o presidente da ASBI. A ASBI é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Trata-se do Sérgio Saldi. Carioca, já falamos bem do Rio de Janeiro, ou cidade bonita, né? Sérgio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Você viu minhas dúvidas aí, se você quiser começar por aí. Quer dizer, há espaço para crescer, não sei qual é a média mundial de inseminação. E o IATF eu acho que deu uma alavancada aí. E também tem as coisas de importação. Mas eu quero quero te ouvir. Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, a inseminação artificial, para mim, é um tema fantástico, né? Eu venho já de muitos anos na indústria farmacêutica, né, na área de saúde animal, e agora, nos últimos 7 anos, me dediquei mais à parte de genética. E é fantástico, né? O quanto que o Brasil evoluiu nesse setor nos últimos anos. Você falou da inseminação artificial por tempo fixo, que é a técnica de sincronização do cio das vacas, né? Com essa técnica se pôde agora sincronizar várias vacas ao mesmo tempo, que na pecuária de corte era muito difícil você fazer inseminação na vaca de corte, porque observação de cio, olhar vaca a vaca, deu cio, não deu cio, leva para o curral para inseminar, então era muito difícil. Agora não, você consegue fazer um lote inteiro, sincronizar essas vacas com o uso de medicamentos, né? E fazer a inseminação de todo esse lote ao mesmo tempo. Isso facilita demais, permite que os nascimentos sejam planejados, ou seja, nasce na época que o pecuarista deseja, permite montar lote de contemporâneos, ou seja, criar esses animais na mesma era, no mesmo tamanho e levar para abate, né, podendo negociar um lote inteiro padronizado, no mesmo tamanho, com a mesma carcaça. Isso facilitou muito e melhorou muito também a negociação a negociação do pecuarista com os frigoríficos, né? Em vez de vender um lote aqui ou ali, não, agora já consegue negociar uma carga muito melhor. E padronizada, né? Exatamente, que é outra vantagem que a inseminação artificial trouxe, é permitir, né, usar a genética importada, né, de raças britânicas, que traz uma qualidade de carcaça melhor. E como é que é feito esse negócio que você falou de medicamentos? O IATF, você dá um estimulante para as vacas ficarem todas no cio ao mesmo tempo, é isso? Na verdade é um protocolo que se usa de hormônios que são naturais da parte reprodutiva dos animais, né? Que faz uma sequência. Então eu trago o animal, faço primeiro uma avaliação ginecológica dessa fêmea, vejo se ela está apta para entrar no programa.
com isso já é um grande, aí já é o primeiro passo assim em termos de melhoria da fazenda, porque descarta animais inférteis e subférteis, né? Quer manter uma vaca na fazenda que não emprenha, não adianta, é prejuízo para o criador. Então já fazendo essa avaliação e entrando no programa, que é uma sequência de 10 dias, se faz, né, 3 manejos, ou seja, em 10 dias a vaca vem para o curral apenas 3 vezes, né, faz a sequência, logicamente com orientação de um médico veterinário, né, no 10º dia insemina, pode ser até no 9º, às vezes em alguns casos, hoje já se estuda fazer no 7º dia, ou seja, cada vez encurtando mais o uso da tecnologia, né, que permite o quê? Que você consiga sincronizar mais vacas no menor espaço de tempo, e aí se pode fazer hoje até uma segunda sincronização, se quiser, e inseminar novamente esses animais. Então, já tem fazendas hoje que já nem usam touro mais, né? Agora, a grande maioria, né, que insemina, faz a inseminação, né, 1 ou 2 vezes, ainda deixa a vaca para o touro depois, né? O que é muito interessante também, porque aumenta o índice de fertilidade na fazenda. E você falou de índice, o desfrute do IATF é bom? É considerado bom pelos padrões? É uma técnica que, digamos assim, ela veio em 2009 para 2010, foi o boom dessa técnica, de lá para cá só vem crescendo. O que acontece com o uso da técnica? Aqueles pecuaristas que adotam a técnica de inseminação artificial, né, eles passam a manejar melhor o rebanho, não só do ponto de vista sanitário, nutricional, logicamente, principalmente reprodutivo. Isso faz com que os resultados melhorem de uma forma geral, né? Não só a parte reprodutiva, ou seja, mais fêmeas prenhas, que é o que todo pecuarista quer, mais bezerros nascidos, mas principalmente o índice geral da fazenda melhora bastante. Porque tem esse trato todo, né? Por causa de manejo, ou seja, houve melhora no manejo, mais controle, uma melhor gestão da fazenda. Quem faz IATF é o médico veterinário. Sempre com a recomendação do médico veterinário, ele que vai prescrever, né, o uso dos medicamentos, e sempre ele tem uma equipe na fazenda, os próprios funcionários da fazenda podem fazer, com orientação e treinamento do médico veterinário, fazer a inseminação artificial, isso já é feito diretamente pela equipe da fazenda. Que a inseminação, até eu já fiz curso de inseminar. Exato. Não é nada muito complexo, né? Não, basta ter que ter uma orientação, né, de um técnico, porque tem uma parte ali de conhecimento de anatomia básico que tem que conhecer, né? Bom, visto isso, já que falamos um pouco de veterinária, que é a sua especialidade, né? Você é médico veterinário. Esse ano está sendo um bom ano para o setor que você representa, para as indústrias de inseminação. Exato. O primeiro semestre começou muito bem, né? A pecuária leiteira puxando, né, o mercado para cima, uma reação muito forte, com um crescimento de quase 25% em relação ao ano passado, olhando só o primeiro semestre. A gente lembra, né, que 2014 foi um ano muito positivo para a pecuária brasileira, aí 15 e 16 foram anos mais complicados, principalmente para a pecuária leiteira, onde a gente teve preço de commodities muito alto, né, milho, soja com preços elevados, o que elevou o custo de produção, e o preço do leite em queda, né? Então foram 2 anos muito difíceis para a pecuária leiteira, para o produtor de leite, e agora 2017 entrou melhor, entrou com custo de produção em baixa, né, e preço de leite mais elevado do que estava o ano passado. Então isso deu um gás para o produtor de leite, investiu mais, né, e o resultado vem diretamente na genética que ele usa. O teu principal cliente é produtor de leite? A pecuária leiteira ela é mais forte, né, no Brasil, ela já é usada, a inseminação artificial já é usada há mais tempo, mas hoje, em termos de volume, a pecuária de corte está despontando como principal mercado. O maior volume de animais. Mas nós temos um intervalinho, Sérgio. Vamos ao intervalo, a gente já volta para a conversa. Bom, o assunto é inseminação artificial. Meu entrevistado é o presidente da ASBIA. A ASBIA é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E ele está falando do desempenho do setor. Já já a gente continua, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente da ASBIA, o Sérgio Saldi. Ele está falando do desempenho do setor neste ano de 2017. Antes do intervalo, ele falava sobre o desempenho do setor leiteiro. Eu nunca entendi muito bem por que o setor leiteiro insemina mais, mas é porque a produção de leite é mais tecnológica do que produzir carne, né? Sim, e principalmente porque para uma fazenda de leite, que normalmente não são fazendas grandes,
manter um touro na fazenda é mais complicado. Ok. Né? No lugar de um touro, você consegue botar até 2 vacas. Né? Além do que, o touro requer um manejo todo especial, você tem que reservar um piquete para eles, tem que ter um manejo maior, além do que o risco de acidentes, né? Por exemplo, um touro holandês é um animal mais agressivo, muitas vezes você tem problema de investir nas pessoas e tudo mais. E, deixando bem claro, né? Aquela lembrança que a gente mora num país tropical, né, e manter um touro holandês de sangue, né, puro numa fazenda com clima quente, incidência de carrapato, é muito difícil. Né? A qualidade, a saúde desse animal acaba sendo prejudicada com o tempo e aí a qualidade reprodutiva dele vai cair também. Eu tenho ouvido falar, esse é um parênteses aí, eu tenho ouvido muito falar em essas coisas de geleteiros. Né? O Brasil desenvolveu inclusive um zebuíno para aguentar carrapato, né? Como a gente está num país tropical, como eu falei, né, a incidência de parasitas é muito maior e principalmente a necessidade de ter um animal tolerante a calor, que resista melhor a altas temperaturas, é muito importante. Aí, raças como os geleteiros se destacam, porque são animais já de origem asiática, né, principalmente da Índia, que já têm essas características, né? E o Brasil agora também despontou, não só no gir, como também no girolanto, né? Com uma raça aí para países tropicais. Mistura de gir com holandês, né? Exato. E de onde vem a tecnologia importada, por exemplo, para a pecuária de leite? Sempre ouço falar que é do Canadá. Por que o Canadá? O principal país fornecedor de genética para o Brasil ainda é os Estados Unidos. Absurdamente, 80% do volume de genética importada vem dos Estados Unidos, seguido pelo Canadá e aí outros países da Europa. Né? Mas o forte mesmo, se a gente pegar aí nos anos 70, o Canadá entrou forte no Brasil, mas depois dos anos 80, 90, a genética americana evoluiu muito, né? E hoje, sem dúvida, é a principal genética presente no rebanho brasileiro. Não sei se você sabe, mas eu posso perguntar. Estados Unidos é um grande produtor de leite? Sim, é o maior produtor mundial. Ah, é? Também isso. Também isso. Sabem trabalhar. Não, é o maior produtor de milho, quase o maior produtor de soja está ali com o Brasil e outras coisas, né? E essa tecnologia, quer dizer, quando o sêmen vem de lá, se está calor ou está frio, tanto faz, né? Logicamente, né, o rebanho brasileiro O que eu estou dizendo é que não precisa de um... A gente tem duas questões, digamos, mais comuns no Brasil. Principalmente pegando a região sul, você pega ali o interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e até alguma parte do sul de Minas, você tem rebanhos puros. Né? Ou holandês, ou Jersey, mas uma base chamada raça europeia, né? Mais puro e altamente produtivo. Né? Raças com maior capacidade de produção, fêmeas altamente produtivas. Essas vacas recebem inseminação de touros, né? Provenientes dos Estados Unidos, ou Canadá, ou da Europa, são inseminados com esses touros e mantêm a qualidade genética do rebanho, né, dentro da raça pura. E tem uma parte do país que trabalha com cruzamento. Né? Nesse caso, você tem um rebanho mais puxado para o zebu, né, que recebe o sêmen do animal importado, né, na pecuária leiteira. Isso acontece e faz com que você mantenha a base zebuína, que é mais resistente a calor, mais resistente a parasitas, mas soma ali a qualidade genética na produção leiteira. Tá, pecuária de leite então, Estados Unidos, Canadá e Europa. É curioso, né? Porque a vaca é holandesa, mas a Holanda não tá nem aí, né? Não, ainda é um fornecedor forte de genética, mas Também. O mais comum hoje para o Brasil é os Estados Unidos como fornecedor. E pecuária de corte, é sêmen importado ou é sêmen daqui mesmo? Como é que é isso? Então, a pecuária de corte... Eu sei que o Angus é um... Exato. Não está dúvida que o Nelore é a raça brasileira, né? É a base, 80% do rebanho brasileiro é de base Nelore, né? Então o zebu está muito presente na pecuária brasileira. É um animal extremamente resistente às intempéries, à alta temperatura, a parasita, né? Mas que precisa, digamos assim, melhorar em termos de carcaça, né? E em vez, logicamente, você investir muito fortemente no melhoramento genético do Nelore para melhorar a carcaça e às vezes ter que abrir mão dessa rusticidade, dessa resistência,
é mais fácil hoje você usar a inseminação artificial, trazer genética de fora, de raças britânicas chamadas, né? Mas são também fortemente de origem americana, né? Como a raça Angus, como Hereford, né? Como Charolais, né? Raças que podem estar agregando qualidade de carcaça, maciez, a carne, o marmoreio, né? Uma melhor cobertura de gordura, e isso ajuda muito na qualidade da carne. Uhum. E esse sêmen que você traz de Europa ou Estados Unidos, enfim, sei lá, Angus, originalmente é Escócia, mas hoje está nos Estados Unidos. Sim. Ele produz uma carcaça como a que a gente usa no Brasil, quer dizer, porque tem aquela história de gordura, a carne aqui é congelada, né? Vai para a geladeira, Isso. vem nas condições que a gente precisa, é isso? Exato, até porque muito do Angus está sendo importado hoje, usando só o exemplo da raça Angus, mas isso acontece com outras raças também. Esse Angus já é um Angus selecionado para o mercado brasileiro. Né? Você já tem touros hoje que já têm características de acabamento, de gordura, de marmoreio, de taxa de crescimento, né? Já muito mais adequadas para as realidades brasileiras, que é um animal criado a pasto, muitas vezes, que vai para o confinamento só na terminação. Isso tudo, a genética hoje já é preparada para você ter animais assim. A gente costuma dizer que genética hoje é quase bula de medicamento. Você tem um animal para cada situação. Se você tem a produção toda a pasto, é uma genética. Se você vai dar creep feeding, por exemplo, criar o bezerro com creep feeding, é uma outra genética. Se vai acabar em confinamento, tem uma característica ali de genética que você pode estar utilizando. Então, hoje o criador pode ter essas ferramentas todas à mão para fazer a melhor escolha em termos de genética. Como é que é nas vias lá? Outra curiosidade minha, porque o que tem de raça de bovino no Brasil é uma coisa de louco, né? Por exemplo, importa-se sêmen de Angus, mas nós temos Angus, Brangus, Hereford, Brahma, Senepol, enfim, se eu ficar falando aqui, são muitos. Tudo isso vocês vendem, está incluído lá? Sim. Todos eles têm sêmen. A Asbia, né, é uma entidade Wagyu, que reúne por exemplo. também. A Asbia é uma entidade que reúne várias empresas do setor. Né? Então, é chamada centrais de inseminação. Né? São as empresas que vendem, que comercializam e até produzem as doses de sêmen. Essas empresas, logicamente, trabalham com nichos de mercado. Né? Algumas investem mais em raças zebuínas, outras em raças importadas. Né? E o mercado é que é soberano, né? O mercado é que determina. A gente pode dizer que na pecuária leiteira, basicamente temos 4 raças: holandês, Jersey, Gy e Girolando. Essas 4 raças é 98% do que se produz de pecuária leiteira hoje no Brasil. Já na pecuária... carne, depois do intervalo. Tá ótimo. Eu converso com o Sérgio Saldi, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E agora que eu me dei conta de um negócio, isso já está me cheirando ao que eu posso dizer? Não é nepotismo. O ex-presidente das Asbia era carioca e o Sérgio também é carioca. As Asbia está... Os cariocas estão tomando conta das Asbia. Está dominado. Está dominado. Vamos ao intervalinho, eu volto já já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo do estudo da B3. O assunto é inseminação artificial e a conversa é com o Sérgio Saldi, presidente da Asbia, a entidade que representa o setor. Num corte do intervalo, o Sérgio ia falar, ele tinha falado das 4 raças de leite, que é holandês, Jersey, Gileiteiro e... Girolando. A Jersey, o que me fala é que ela é pequenininha, produz muito leite, mas come que é um demônio. E ele ia falar do corte, vamos ver do corte, Sérgio. A pecuária de corte no Brasil, basicamente hoje, ela está muito focada, lógico, como eu falei, o Nelore é a base, né, principal, é a principal raça hoje, e o Angus. Né? O Angus é uma raça que realmente casou muito bem com o Nelore. A gente fala que é o casamento perfeito. Você consegue ter animais que tragam a resistência do Nelore, a resistência a calor, a resistência a parasita e a qualidade de carcaça do Angus. Né? Logicamente que raças como Hereford, como Brahma, como, né, muitas que você falou, também trazem isso. Eu
comento do Angus porque, em termos de volume, hoje é a principal raça utilizada na pecuária. Primeiro na inseminação artificial, né, é o Angus seguido do Nelore. Né? E basicamente 80% do que se vende hoje de sêmen no Brasil são essas duas raças. Angus e Nelore. Angus e Nelore. É mesmo, né? E esses números aí que a gente, de crescimento, que a gente exporta só pode ser Nelore, né? O que se exporta de sêmen? Então, na pecuária de corte, o Nelore se destacou bastante, é a principal raça, mas é muito interessante porque esse ano, a gente está falando só do primeiro semestre, primeiro ponto, assim, o crescimento de 60% em relação ao ano anterior, né? Mostra que os países realmente estão de olho na genética brasileira, que isso é fruto de quê? Dos resultados que o Brasil vem obtendo em termos de mercado internacional na carne. Né? Se tem uma carne boa, é porque tem uma genética boa por trás. Agora, a surpresa foi a Argentina, importando volume considerável de carne de genética de Angus, de Brangus, né? Importou Brangus, importou Braford e Red Brangus, ou seja, raças que até então não eram, né, de origem brasileira, e hoje o Brasil já exporta genética também de raças importadas. Porque eles criam esses animais, essas raças lá. Então, o que está acontecendo? Os criadores brasileiros conhecem de genética, então eles fazem cruzamentos muito bem feitos, produzem touros muito bons. Hoje você tem touros brancos produzidos no Brasil, superiores até a animais importados, né? O Angus vem desenvolvendo também o Angus nacional, com qualidade muito boa. Né? Então, ou seja, é conhecimento, é know-how que o pecuarista brasileiro adquiriu ao longo dos anos, investindo fortemente em genética, sabendo utilizar o sêmen importado para fazer o melhoramento, né, genético desses animais, e hoje o Brasil está se tornando um forte exportador de genética também. E não é novidade, né? Porque no zebu aconteceu isso. O zebu é um gado da Índia. Hoje o Brasil é o maior produtor de genética zebuína, né? No caso do Nelore, especificamente, a gente tem exportado volumes muito grandes para Paraguai e Bolívia. E é importante dizer que é um país que sempre usaram a genética brasileira, mas nem sempre pelas vias legais. Né? Agora está tudo, digamos assim, oficializado, com exportação correta, né? Plenamente legal, né? Totalmente funcionando como deve ser realmente a exportação brasileira. Eu acho curioso, eu tenho a impressão que o brasileiro, de uma maneira geral, gosta de ter um gadinho, né? Porque até, eu falei do Senepol, aí outro dia eu estava conversando com um produtor de Senepol, criador. É uma raça que vem crescendo bastante também. Então, o Senepol veio lá da Virgin Island, né? Lá das Ilhas Virgens, e os brasileiros compraram toda a genética. Hoje a melhor genética Senepol está no Brasil, né? É exemplo que eu acabei de falar, como que o pecuarista brasileiro sabe trabalhar bem com melhoramento genético. Interessante. Esse ano agora, você falou do primeiro semestre, o crescimento foi quase 8%, né? Nacional, que é bom. Muito bom. E o crescimento da pecuária de leite, 25%, né? Exato. E exportação, 60%. Quais são suas previsões, seu Sérgio Saldi, para o final, até o final do ano de 2017? Bom, em termos de pecuária leiteira, o que a gente está experimentando é uma recuperação de 2 anos muito difíceis que nós enfrentamos. Né? Então, a expectativa é que o ano realmente feche em crescimento, né? A gente vai ter agora o segundo semestre. Geralmente, a pecuária leiteira, o segundo semestre é réplica do primeiro. Né? A gente tem 50%, né, para cada semestre. Não tem sazonalidade, é o ano constante, porque vaca tem que dar leite o ano todo. Né? Já na pecuária de corte, 2/3 do comércio de sêmen ocorre no segundo semestre. Né? Então é agora que a coisa está despontando. A gente sabe que nós tivemos um primeiro semestre difícil, né? Esperávamos uma queda muito acentuada no comércio de genética, o que não aconteceu, e isso deixa a gente muito otimista para esse segundo semestre. Então a expectativa é que a gente feche o ano, né, com saldo positivo em termos de genética, tanto de leite quanto de corte, o que mostra que o produtor brasileiro realmente entendeu a necessidade de investir em genética, que é aquele conceito que o agricultor já tem há muito tempo. O principal insumo que ele tem que ter é a semente. Uma semente de qualidade vai assegurar um resultado positivo para ele. Até porque o custo do sêmen tem caído, né, nos últimos anos. Na verdade, o pacote, né, sêmen
os medicamentos, né, para sincronização, para IATF. E o serviço, né, isso representa em torno de 5% do total de custo da fazenda. É muito pouco. Só a genética é 2%. Quer dizer, é um custo muito baixo para o resultado que traz. Né? Uhum. Isso explica, você deve estar nessa área há bastante tempo, eu imagino, porque a pecuária brasileira, eu estou te falando como jornalista, durante muitos e muitos anos, o setor, quando a gente queria se referir a um setor atrasado da agropecuária brasileira, a gente falava de pecuarista. Pecuarista é aquela coisa. Mas nos últimos 20, acho que uns 20 anos, 25 anos, o que deu esse impulso que hoje a tecnologia está nas... Tem propriedades pecuárias, mas, como dizem lá em São Carlos, não diz isso, chique no último em tecnologia, né? Exatamente. Hoje tem grandes fazendas muito. E a gente nota o seguinte, a gente pegar, né, recentemente essa situação que a gente passou pela pecuária de corte, né, com essas turbulências. Crises todas. A gente nota que as fazendas que investiram em genéticas, que investiram em tecnologia, foram as que menos sofreram com isso. Né? Quando eu falo em tecnologia, não é só a genética, mas Sim. tudo na fazenda, principalmente a parte de gestão, né? Saber a hora de negociar na bolsa, fazer né, o seguro, né? Vender com contrato, tudo isso faz parte, são tecnologias que estão disponíveis e que o pecuarista deve usar. Agora você me fez lembrar uma história bem pessoal. Eu, como dono de casa, por exemplo, eu tenho lá, digamos, meia dúzia de detergente, aqueles que a gente usa na pia, sabe, para lavar a louça. Aí eu tive que chamar as minhas ajudantes, né, e dizer, escuta, eu não tenho 6 aqui porque eu gosto dele, é porque eu faço como eu aprendi na economia, né? Quando eu vou ao mercado, se eu tinha espaço, eu compro, porque aí o meu preço médio do detergente fica bom, entendeu? É a mesma coisa o pecuarista. Ele não vai conseguir vender a arroba a 200, se ela chegar lá. Mas se ele fizer um bom preço médio, no final das contas ele tem uma boa gestão, não é isso? Teve pecuarista rindo no meio da crise aí no primeiro semestre. A regra é essa. Quando a arroba chegou a 120, ele tinha fechado o contrato com 160. Então tem que saber ler, né? Isso é conhecimento, né? Saber ler o mercado, saber identificar as tendências e saber a hora de vender. Isso é fundamental. São regras, algumas regras aí de negócio que são absolutamente conhecidas, né? Por exemplo, não adianta você dar genética que você tem aí da melhor qualidade e não dar comida. Exato. Quer dizer, você sabe que tem que dar genética, comida e tratar o animal corretamente. Isso aí não é segredo, todo mundo sabe, né? E esse é um dos grandes ganhos que a IATF trouxe para o pecuarista, né? Porque ao manejar as fêmeas, você olha o rebanho como um todo. Então melhora a parte reprodutiva, sanitária e também a nutrição do rebanho. Exatamente, que é a gestão. A gestão, você sabe que tem um pecuarista de muitas batalhas aí, você deve conhecer, o Zé Luiz Niemeyer. Opa. Ele disse aqui no programa que a maior parte do tempo dele, como pecuarista, ele gasta em gestão. É isso aí. É isso aí, né? Doutor Sérgio Saldi, muito obrigado pela entrevista. Quando for ao Rio, deleite-se por mim, aquela beleza de cidade. Eu estou à disposição, quando você quiser voltar. Se gostou, pode voltar, que eu estou sempre aqui. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Gente, até o próximo programa. De segunda a sexta tem Mercado Futuro no ar. Até lá. Tchau.